Fortaleza nas quartas de final da Copa Sul-Americana, depois de um jogo muito difícil, muito dramático, né? No Castelão contra a equipe do Libertad. Um jogo em que no primeiro tempo o Fortaleza foi amplamente dominado pela equipe paraguaia, né? De uma maneira até um tanto quanto vexatória, né? Nos seus domínios, sem acontecer precisamente aquilo que vai ocorrer justamente no segundo tempo, né? Que é a conexão, né, gente, muito profunda entre time e a torcida no Castelão, e que na minha opinião foi muito importante para essa vitória hoje, né? Praticamente uma vitória, a gente pode colocar dessa forma, e sobretudo, né, a classificação do Fortaleza para a etapa de quartas de final da Copa Sul-Americana. É sempre muito gratificante ver o Leão fazendo história, né? É muito bacana, é muito prazeroso. É um projeto que precisava muito deste resultado, dessa classificação, sob risco de começar a ter questionamentos até um pouco exagerados, até um pouco covardes, de alguma, até um pouco, digamos, oportunista por parte de alguns, né? Então era muito importante essa classificação contra a equipe do Libertad. E até em virtude disso, importa bem mais a gente saudar essa classificação neste momento, né? Deixar o torcedor viver a sua alegria, né? Do que propriamente estabelecer uma crítica hoje como a maneira como a equipe jogou, né? Uma felicidade que, evidentemente, por tudo que aconteceu no jogo, se configurou muito como alívio, né? Uma felicidade que foi precedida, principalmente ali nos 45 primeiros minutos de jogo, né? Por uma tensão da parte do torcedor, por uma frustração até da parte do torcedor e por uma preocupação também da parte do torcedor em relação àquilo que a equipe estava praticando dentro de campo. A ideia de jogo não funcionava, os três volantes com pouca mobilidade. Zé Wellison, do começo ao final, para mim foi ali um dos grandes destaques, né? Naquela meiuca foi o melhor da equipe de Fortaleza, mas a equipe de Fortaleza não estava conseguindo fazer esse jogo acontecer no meio de campo. O meio de campo era um espaço ali completamente sem ideias, né? Libertad trabalhando pelo meio, trabalhando por dentro, trabalhando pelo lado do campo, estava conseguindo incomodar muito ali a vida do Fortaleza, né? Galhardo sem conseguir também entregar resultado, não havia também essa ligação, né, entre meio e ataque, a bola não chegava, ele também não conseguindo fazer aquele trabalho de recuar, de voltar até o corredor, até o balão do meio de campo para pegar essa bola, não tava funcionando, né? E aí Fortaleza foi claramente dominado, no segundo tempo as coisas precisavam acontecer, né? Galhardo, a torcida pegando no pé, né? Teve aquela jogadaça do Machuca, que ele infelizmente não consegue fazer o gol, né? Enfim, a defesa também em alguns momentos um tanto quanto estranha, sobretudo também no primeiro tempo. O gol foi um retrato disso, né? Cardoso praticamente ali sozinho no meio de um monte de jogadores do Fortaleza, conseguiu fazer o passe e acabou resultando um gol que para mim foi uma falha coletiva ali da equipe do Lion, né? Segundo tempo as coisas melhoraram, né, gente? Não tanto só por causa de alterações, mas também em virtude da pressão, né, que foi exercida pelo Fortaleza de uma maneira ou de outra. E volto a destacar algo muito importante aqui, né? A conexão com a torcida, entre torcida e time em campo, que nesse segundo tempo do jogo praticamente funcionou, né? A torcida empurrou o time para o ataque, o time começou a trabalhar muito mais no campo ali de defesa da equipe paraguaia, né? Conseguiu frustrar muito contragolpe, que foi bem, assim, muito planejado pelo técnico Garneiro da equipe do Libertad, né? E Fortaleza, às duras penas, acaba conseguindo ali no final, né, praticamente nos acréscimos do jogo ali, o gol com ele. Marinho, que também precisava fazer esse gol, foi o primeiro gol dele com a equipe de Fortaleza, como todos sabem, e era um jogador que também, né, vinha sendo muito questionado até, de certa forma, com razão por parte dos torcedores, mas eu avisava, eu falava que é muito importante entendermos que o Marinho também tem o seu pequeno tempo aí, um tempo menor do que os outros jogadores para se adaptarem. Então a ele também tem que ser dado esse tempo, né? E o gol de hoje foi um gol importante também para a retomada do trabalho dele no Fortaleza, para que ele consiga realmente assim, ficar muito mais, digamos, não comprometido, né? Em nenhum momento eu vi o Marinho sem compromisso, em nenhum momento eu vi o Marinho sem tentar, em nenhum momento eu vi o Marinho assim, fugindo do jogo e da sua responsabilidade. O que a gente viu do Marinho até agora foi um jogador que sempre tentou e que nunca conseguiu muito bem lidar com os desafios colocados para ele dentro de campo. E nesse jogo ele consegue fazer né, o gol de uma maneira que ele, enfim, que ele é muito bom, né? Que a cobrança de falta é um jogador que bate muito bem na bola, uma bola, um golaço, né? Além de entregar o gol Salvador, o gol do Alívio, foi também um golaço para a torcida. E é absurdamente prazeroso a gente se deparar com a alegria do torcedor dentro de campo
principalmente quando o gol acaba saindo nos acréscimos, né? Porque você, na verdade, é o gol do alívio, mas que alegria, que felicidade, que satisfação. E a torcida do Fortaleza merecia isso hoje. Por quê? Porque ela encheu, lotou o Castelão. Não poderia sair ali do estádio com um resultado negativo, com a eliminação da sua equipe. Claramente que essa eliminação, em vários momentos, ela, né, esteve aí para acontecer. Agora, o mais importante foi a maneira como o Fortaleza conseguiu mostrar identidade no segundo tempo, personalidade dentro de campo, né, que se reveste ali nas quatro linhas, dentro das quatro linhas, em personalidade futebolística. E acho que isso foi vital para intimidar um pouquinho ou Libertad. O Libertad, ele termina o primeiro tempo dominando completamente as ações do jogo e, sobretudo, gente, dominando as ações mentais, né? O Libertad tem todo o controle mental do jogo. O Libertad praticamente ali tornou o Fortaleza um menininho, né? Uma criancinha ali completamente perdida na escuridão, né? No primeiro tempo. Então, psicologicamente, a equipe paraguaia estava muito forte. E acho que esse tipo de coisa não acontece no segundo tempo. E também é muito importante para a Fortaleza. E não acontece por causa da conexão que o time tem com a sua torcida, né? Que também ajuda muito a intimidar o Libertad. O cenário do Castelão hoje, com todo esse público, né? É um cenário que, embora o time paraguaio saiba muito bem jogar fora de casa, sempre soube jogar muito bem fora de casa, diante de quaisquer torcidas, né? Mas não deixa de ser um ambiente extremamente intimidador. Mas para que isso aconteça, alguma coisa tem que ser rompido na percepção do adversário dentro de campo, né? Então a percepção do adversário é que aquilo estava muito confortável para ele. O Fortaleza adotou uma postura de tentar entregar mais o campo, né? E assim, até mesmo para tentar deixar o time do Libertad desconfortável, e o Libertad ficou muito confortável dentro de campo, né? Então ele sai do primeiro tempo muito confiante, dominando as principais ações da partida, psicologicamente muito fortalecido. Então o Fortaleza consegue, na verdade, não levar o segundo gol do Libertad na segunda etapa, em virtude justamente desta mudança de panorama psicológico, né? Fortaleza consegue, levando muito volume aí para o campo de defesa do Libertad, consegue, por exemplo, gerar essa intimidação para a equipe paraguaia, que é vital também para que o contragolpe não seja tão construído como aconteceu em outros momentos da equipe na temporada, na Conmebol, né? na Libertadores e também em outros momentos aí contra outras equipes. Então, foi muito importante a questão psicológica, né? O aspecto psicológico foi vital para que o Fortaleza conseguisse hoje essa classificação. Isso vem muito do torcedor, vem muito desse apoio do torcedor, apoio, né, que também sempre esteve ali junto, com muita crítica, com muita bronca, normal, mas esse apoio, ele se reverteria em algo muito positivo se os jogadores conseguissem pegar esse apoio, né, e fazer com que isso virasse conexão com a torcida, e a partir daí, a partir do momento que isso aconteceu, a equipe paraguaia ficou muito intimidada e foi muito mais tranquilo para Fortaleza. É importante sim a gente olhar para o que não está funcionando no Fortaleza, claramente, é importante a gente questionar esses pontos, certamente, é importante a gente olhar para o desempenho de um ou outro jogador, certo que sim. É importante a gente pensar que o Voivoda está muito perdido em vários momentos. No primeiro tempo, ele talvez fosse o pior do Fortaleza ali no Castelão. Claramente também podemos olhar para isso, pensar neste ponto e tudo mais. Mas acho que convém olharmos para tudo isso depois. Este é o momento da torcida viver a sua felicidade. Reparem que neste vídeo eu não falei de nenhum jogador. Eu não falei do desempenho maravilhoso de nenhum jogador e também nenhum desempenho assim horroroso de nenhum jogador. Eu quero poupar os jogadores. Eu não quero falar bem, inclusive, de alguns, até para que eu não seja um tanto quanto injusto com outros que também não foram, não mandaram muito bem na partida de hoje, né? Porque eu quero, na verdade, reservar esse espaço, esse momento, né, pós-jogo, para que você viva aí a sua satisfação, sua felicidade de ter o seu time do coração na etapa de quartas de final entre os 8 melhores do segundo torneio mais importante da Conmebol, por certo, que é o segundo, mas não deixa de ser uma história brilhante que o Fortaleza está construindo. Foi difícil, foi complicado, não precisava de tanto sofrimento, não precisava ter aquela postura no primeiro tempo, não precisava, enfim, mas o fato é que conseguiu passar. E agora, precisamente agora, podemos depois fazer uma outra análise, falar sobre a equipe, falar sobre alguns destaques, tal, mas neste momento precisamos apenas deixar com que você, torcedor e torcedor do Leão, viva a sua satisfação, viva a sua felicidade, porque você merece muito a felicidade, muito. E que sua equipe, que o Fortaleza, que o Leão, que o Lion, não fique somente nas quartas de final, que continue caminhando aí pela Conmebol, com grandes resultados, indo muito mais à frente, chegando à etapa de semifinal, e por que não a final, e por que não conseguir entregar o título para vocês, torcedores e torcedoras dessa equipe maravilhosa que é o Fortaleza, tá bom, gente? É isso.